Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Aqui é o Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse e eu estou aqui no bloco Você Pergunta, o Manuel Responde. E hoje eu tenho uma pergunta bem legal aqui da Cristina Costa Diniz. A Cristina me pergunta o seguinte: como você vê o fato dos hospitais separarem desnecessariamente os bebês das mães assim que eles nascem, deixando-os sozinhos por horas em berçários enquanto as mães perguntam por eles e são impedidas de vê-los? Qual o papel sistêmico desses profissionais e instituições que fazem isso? Pode fazer um vídeo sobre o papel sistêmico dessas pessoas que impedem o vínculo? Bom, se você quiser saber como que eu vou responder essa pergunta, que letras eu vou agregar ao seu vocabulário, fica comigo depois da vinheta. Eu achei bem interessante a pergunta da Cristina aqui, porque tem várias formas da gente explorar esse comentário e essa pergunta que ela fez. Então eu vou começar aqui falando o seguinte, né? Existe algo que nós falamos na constelação que é o movimento em direção ao amor. Ele pode ser completo ou ele ser interrompido. Esse movimento interrompido, ele pode fechar o sistema emocional de uma pessoa e ao longo da vida ela ter muita dificuldade em se conectar com as outras pessoas, confiar, pode se sentir sozinha, abandonada, enfim, muitas consequências dependendo do nível dessa desconexão ou dessa interrupção. Essa interrupção pode acontecer por de diversas formas e por diversos fatos e contribuintes aí, tá? Contribuinte, será que fala assim? Enfim, não sei, você entendeu. Mas antes eu quero agregar algo aqui para você. No momento do nascimento, é um dos momentos de maior produção de um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do vínculo, que é a maior produção de ocitocina que a mãe vai ter na vida, porque é quando ela se vincula, se conecta ao bebê. Assim que o bebê nasce, né, a prática normal seria esse contato olho no olho com a mãe e esse contato estar com a mãe, porque a produção de ocitocina ali é uma enxurrada, ok? Então realmente é para criar esse vínculo de uma forma muito profunda entre mãe e filho. Se tudo correr bem, é para acontecer isso, tá? Porque muitas coisas podem acontecer aí no meio do caminho. Então, vamos pensar assim. Se existem hospitais que separam desnecessariamente as mães dos bebês assim que eles nascem, deixando eles sozinhos em berçários, enquanto as mães perguntam por eles e são impedidas de vê-lo, isso gera uma consequência? Claro que sim, né? O bebê quando nasce, e é muito legal a gente ver isso em regressões, em processos regressivos, da necessidade da criança de estar próxima da mãe. Isso se não aconteceu algum choque ou um trauma que já interrompeu esse vínculo lá dentro do útero, por diversos motivos, como uma tentativa de aborto ou vários outros fatores que pode ser um tema para um próximo vídeo. Mas existe essa necessidade, mesmo quando existem choques e traumas, na medida que a gente vai limpando, existe essa necessidade de ter essa aproximação. Então é muito interessante. Se os hospitais estão fazendo isso, isso realmente pode ter muitas consequências, tá? Falando em consequências, eu não sei se você sabe, mas nascer por cesárea não é uma boa para quem nasce por cesárea. A cesárea, ela foi desenvolvida, feita, criada para casos extremos, quando não existe a possibilidade de nascer de forma natural ou que coloque em risco a criança ou a mãe. Ou a criança não virou, o feto não virou para poder nascer, ou a mãe não teve dilatação, alguma coisa aconteceu. Porém, como a gente sabe, o nosso querido país funciona aqui algo bem interessante. Por conta dos convênios, que ter um parto natural às vezes leva muitas horas e isso você vai ocupar um leito. Você vai ocupar vaga no hospital. Então é muito mais fácil você fazer o quê? Agendar uma cesárea.
Então, existem consequências, sim, para quem nasce de cesárea. E qualquer um que estuda psicologia pré-perinatal, doulas, né, que estudam aí para ter esse acompanhamento com as grávidas e estimularem o parto natural e humanizado, que isso é incrível. É um choque para nós, ok? Porque o Brasil é o campeão mundial em cesáreas. Ok? Então, realmente, ao longo dos anos, isso vai ter uma consequência bem grande, tá? Então, se alguma pessoa influente estiver vendo esse vídeo, por favor, diminuam a cesárea. Cesárea é quando está em risco a vida do bebê ou da mãe, ok? Porque senão é parto natural, é parto humanizado, leva horas, ok? É uma vida que está nascendo, a gente não está numa linha de produção, mas... voltando ao tema. Falando nisso, então ela pergunta assim, qual é o papel, né, dessas pessoas, desses profissionais que fazem esse processo, né, que separam? Qual é o papel sistêmico deles? Bom, não tem como eu saber qual é o papel sistêmico deles, se é que eu entendi a sua pergunta, a não ser explorando junto, fazendo constelações e explorando sistemicamente o que é que está acontecendo e por que isso está sendo feito, né? Quais são o que está sendo levado em conta para que esse procedimento seja feito, tá? Geralmente, talvez, possivelmente, aliás, quem criou esse método às vezes eu esqueço as palavras, elas fogem. Então quem intitulou, não foi de novo. Então quem estipulou esse método, provavelmente é uma possibilidade, tá? Ele, inconscientemente, colocou ali uma interrupção no vínculo que ele teve lá atrás. Talvez seja uma projeção inconsciente, mas eu só estou trazendo aqui uma possibilidade, não uma verdade absoluta, tá? Tem uma grande diferença, tá ok? Então, é muito interessante isso, porque nós inconscientemente tendemos a repetir e replicar no mundo e passar aquilo que existe inconsciente dentro de nós. Então, para eu entender o papel sistêmico disso, eu tenho que entender a pessoa que quis implementar esse sistema, que quis fazer isso, tá? Porque eu acho que não é em todos os lugares. E eu falo isso por quê? Porque eu tenho uma amiga enfermeira neonatal que ela trabalha na UTI neonatal, então aquelas criancinhas assim que precisam realmente de muitos cuidados na UTI, que são separadas das mães, mas que parte do protocolo é o que eles chamam de canguru. Coloca um suporte aqui, o bebê de frente com o peito da mãe, pele com pele. Isso é extremamente curativo, né? A gente que estuda psicologia pré-perinatal sabe muito o poder desse ato. Então, existem hospitais, inclusive ela trabalha no hospital público, ok? Que esse método, esse procedimento é adotado. Então, eu não posso partir do pressuposto que todos os hospitais, eles trazem essa separação, tá? Então, eu não conheço mais a fundo isso, não sei onde está sendo implementado isso. Tem consequências, sim, tá? Ao longo da vida, isso pode reforçar um trauma, isso pode gerar um trauma para uma criança, tá? Gerar uma interrupção aí, mas saber sistemicamente o que essa pessoa, quem estipulou isso, quem introduziu isso, ou esse grupo de pessoas, possivelmente ele dentro da história, ou ela dentro da história, ou esse grupo dentro da história, tenha essa interrupção aí já a nível inconsciente e só esteja replicando a mesma história. Mas é bom frisar aqui que eu estou trazendo possibilidades, não uma verdade absoluta, tá? E também é legal falar de movimento em direção ao amor interrompido, porque várias coisas podem acontecer que pode interromper esse amor aí, e eu vou deixar isso para um próximo vídeo, tá? Então eu espero ter esclarecido aqui para você, Cristina, as suas dúvidas, ter agregado letras ao seu vocabulário aí. Se eu não conseguir explorar mais a fundo, é até aqui que eu pude ir, tá bom? E se você tem uma dúvida em relação a um tema, a um vídeo que eu postei, tem uma pergunta bem interessante que diz respeito a algum dos temas dos meus vídeos, né? Que eu possa responder e agregar letras ao seu vocabulário, e eu entenda a sua pergunta como interessante, que possa agregar outras pessoas, né? Deixa a sua perguntinha lá, o seu texto lá, que eu vou gravar um vídeo especialmente para você e que outras pessoas se beneficiem com isso também. Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima.